Bom dia, saúde amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Quero convidar os meus amados irmãos a abrirem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 1, dos versos 13 ao verso 23. Colossenses, capítulo 1, verso 13, diz assim a palavra do nosso Deus. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firme, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pelo dia de hoje, pelo dia do Senhor, te agradecemos o privilégio que nós temos de servi-lo. Te agradeço também a oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja para aprender mais da Tua palavra, para conhecê-lo mais. E te peço que, no poder do Teu Santo Espírito, o Senhor nos guie, nos dê clareza, nos dê entendimento. E, principalmente, o Senhor nos dê ousadia para obedecê-lo em tudo que devemos obedecer, Senhor. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Bem, nós estamos nesse início de escola bíblica, tratando de alguns assuntos pertinentes à igreja e trazendo para a igreja aquilo que nós praticamos, aquilo que como igreja nós vivemos. Um dos assuntos, o assunto de hoje que nós vamos tratar, ele diz respeito à disciplina bíblica. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre disciplina bíblica. O texto que eu li, eu li ele com o objetivo de enfatizar para os irmãos, principalmente o verso 18, que ele diz, ele é a cabeça do corpo da igreja. Então, a igreja, ela não é nossa, ela não é minha, ela não é do pastor Sandro, ela não é do pastor Clesiano, não é da liderança da igreja. Ela é a igreja do Senhor. Então, nós devemos olhar sempre para a igreja como sendo do Senhor. E do Senhor nós recebermos todas as instruções e de como nós devemos viver e de como nós devemos, então, proceder na igreja, que lá em Timóteo diz que ela é coluna e baluarte. Eu coloquei aqui de forma resumida os objetivos que eu tenho com essa aula de hoje. Primeiro é trazer um breve pensamento sobre a igreja, sobre a membresia. Isso são assuntos que vão ser tratados para frente. E aí tratar, assim, especificamente do objetivo da disciplina bíblica e como que nós devemos proceder e como que nós devemos, então, como igreja, praticar a disciplina bíblica. Então, pensando um pouco sobre igreja, o que é igreja, né? Ele é um termo, um nome utilizado para identificar, então, uma comunidade local. Então, a igreja, IBJ1, ela identifica, ela nomina, então, a nossa congregação, essa pequena congregação em que nós
fazemos parte. E, ao mesmo tempo, quando a gente se refere à igreja também, ela é usada para se referir a todos os cristãos, em todos os lugares, em todas as épocas, em todos os tempos. A igreja também, então, ela carrega um significado de assembleia. É onde nós nos reunimos para louvar, para adorar a Deus de forma comunitária. É onde nos reunimos como irmãos, como cristãos, para adorar o nosso Deus, para louvar o nosso Deus e para ter comunhão também uns com os outros. Nós devemos nos lembrar que a igreja, ela foi comprada com o próprio sangue de Deus, conforme Atos 20, 28 diz. Então, é algo muito precioso. E nós temos na palavra de Deus, então, quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos ver várias maneiras de se referir à igreja do Senhor. Por exemplo, em Apocalipse capítulos 19 e 21, vai tratar como a noiva de Cristo. Também em 1 Pedro e Efésios vai se referir como um edifício. Vai se referir também como família da fé em Gálatas 6 e família de Deus. Esses são alguns exemplos, mas nós temos inúmeras maneiras de se referir à igreja do Senhor. São várias figuras que são usadas para tentar expressar o que é a igreja do Senhor. Talvez uma delas sozinha não consiga expressar em sua totalidade. Por isso, então, que nós temos várias maneiras, várias expressões para nos dizer o que é a igreja. E pensando em igreja, então, ela tem alguns atributos que são inegociáveis, né? Primeiro, ela é única, né? Então ela é una. Os cristãos, eles sempre foram identificados por sua unidade, por pensar concordamente com a regra de fé, com a palavra de Deus, por olhar para a palavra de Deus e por viver de acordo com a palavra do Senhor. Atos 4:32 diz assim: da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Eles creram e eles tinham um único coração e uma única alma, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e vivendo para o Senhor. É claro que no nosso contexto hoje nós vemos aí por questões do coração do homem mesmo, nós vemos uma divisão enorme de igrejas, né? Uma separação enorme que não seria necessário se houvesse, talvez, maturidade, que se sentasse para se resolver as diferenças de pensamentos e tudo mais. Então, infelizmente, isso acaba depondo contra essa questão da unidade, porque os homens, por questão encontrada nos homens, eles se dividem. No entanto, isso não é assim. O Evangelho é o centro, a palavra de Deus é o centro e devemos viver como ela. O segundo atributo, então, que nós temos é que a igreja é santa, porque o nosso Deus é santo, a igreja deve ser santa. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 2 diz: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, a igreja ela tem que visar, ela tem que ser santa, ela tem que ser pura, porque o nosso Deus é assim. E precisamos ter, então, esse cuidado e viver dessa forma. O outro atributo é que ela deve ser universal, né? Então, Deus ele é Deus sobre toda a terra, Deus é Deus sobre toda a criação, Deus é Deus, ele é Senhor sobre tudo. Ele é o Senhor da terra e ele é o Rei das nações. E ela também deve ser apostólica, porque ela deve ser firmada nos ensinos dos apóstolos. Efésios 2:20 vai nos falar sobre isso. Então, muito do que nós temos aqui são escritos dos apóstolos e nós cremos, inspirados pelo nosso Deus, e é o que nos forma a nossa regra de fé e como nós devemos viver como igreja. Pensando em algumas marcas da igreja, uma delas é a pregação da palavra, né, a fidelidade aos textos, ao ensino, baseado numa teologia bíblica, baseada, então, nas Escrituras, trazendo sempre o que as Escrituras nos querem dizer, as Escrituras nos querem apresentar,
como Deus se revela. Então, essa seria uma marca, de fato, de uma igreja. A pregação fiel e correta da palavra do nosso Deus. Uma segunda marca é ter o Evangelho como o centro do seu ensino. Então, não é ensinar a prosperidade, não é ensinar outra coisa a não ser o Evangelho. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é o centro do nosso ensino. É o que nós pregamos, é o que nós anunciamos, e a palavra de Deus é o que transforma. É o meio pelo qual Deus usa para transformar os nossos corações e também transformar o coração de tantos impenitentes que estão por aí. Uma outra marca que nós temos de uma igreja, então, é a administração correta das ordenanças do Senhor. Nós temos duas ordenanças que nos são deixadas, o batismo e a ceia do Senhor. Então, a igreja ela administra, então, de forma correta, essas duas ordenanças. E ela busca, como última marca, eu estou colocando, o crescimento em santidade e piedade, buscando a mútua edificação. Eu quero lembrar os irmãos que eu quero construir uma base para poder chegar em disciplina bíblica, que os irmãos tenham uma base mínima para entender o porquê da disciplina bíblica, né? Nós vamos tratar desse assunto, o Thales, na próxima aula, deve tratar disso muito mais profundamente do que eu estou fazendo. Mas eu achei importante, então, trazer isso para os irmãos. Também pensar em membresia, né? O que é uma membresia de uma igreja. Então, a igreja local é uma entidade formada de indivíduos múltiplos. Então, são diversas pessoas que formam essa comunidade, que formam essa igreja. Mas elas estão tão integradas, elas estão tão unidas, que elas são identificadas como única. Então, elas são identificadas como uma unidade. A Igreja Batista do Gereissati I, ela é composta por inúmeros membros, né? Hoje nós somos mais entre membros e congregados, praticamente quase 200 pessoas. São pessoas diferentes, são pessoas que vêm de vários lugares, de vidas diferentes, de tudo diferente, mas quando se reúnem aqui, elas são identificadas, então, como igreja, como a igreja do Senhor. Ela também traz uma ideia como família, né? Nós pertencemos ao mesmo corpo, nós fazemos parte da mesma família, a família IBJ, a família que também é da igreja do Senhor. E nós temos, então, uma congregação de pessoas específicas, cada ser é específico, cada pessoa é específica, e nós conseguimos identificar cada pessoa. Então, aqui na nossa congregação, nós conseguimos identificar cada um dos irmãos. O irmão João, a irmã Marta, o irmão Alain, cada um é identificável, cada um pertence à membresia dessa igreja e ele é identificado. Nós conseguimos olhar para ele e saber quem ele é. Atos 1,15 diz assim: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas e disse... Então, nós temos aqui um registro de que, já na igreja primitiva, eram registrados lá, talvez, pelo texto eu não posso afirmar que nominavam cada um dos irmãos, mas já existia uma assembleia. Eles tinham lá 120 pessoas que participavam dessa assembleia. Eu creio que, de fato, eles tinham um registro de quem eram esses irmãos e quem, de fato, eram esses irmãos que pertenciam àquela congregação, àquela igreja lá. Então, o que é ser membresia, né? É ser membros do corpo de Cristo, que é o texto que eu li de 1 Colossenses. Os membros, então, eles estão ligados ao corpo, eles não são independentes. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos enxertados na videira verdadeira, então nós pertencemos e estamos ligados a esse corpo. Os membros, eles também são responsáveis pelo corpo. Eles são responsáveis por cuidar do corpo, pela edificação mútua, né? Os membros servem a esse corpo. Então, cada um de nós recebeu do Espírito Santo um dom, e esse dom, então, ele deve ser usado para servir a igreja do Senhor e para servir a cada um dos irmãos. Nós precisamos dos dons uns dos outros. Deus não deu todos os dons a uma única pessoa. O Espírito Santo, então, ele distribuiu os dons, os diversos dons, a todos os irmãos na igreja. E por isso nós precisamos de todos os irmãos para edificação e para crescimento. Sobre os dons, o pastor Clesiano tem ensinado isso no culto à noite. E os membros também, eles devem testemunhar, né?
testemunhar sobre o Evangelho, testemunhar sobre a sua fé, testemunhar sobre Deus, testemunhar sobre a vida cristã, testemunhar sobre o que de fato entendem e vivem. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Atos 2, 41 e 42 diz assim: então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aí, pensando um pouco sobre as responsabilidades dos membros, primeiro eles devem ser batizados, né? Então, como membro, quando a pessoa se converte, quando ela crê em Cristo Jesus, quando Deus o chama, deve ser natural do coração dela o desejo do batismo. O batismo nada mais é do que professar publicamente aquilo que passou a crer. Como membro de uma igreja, então, você deve participar regularmente da ceia do Senhor. Aqui na igreja nós temos como hábito, como costume, como tradição, celebrar a ceia do Senhor todo segundo domingo do mês. Então, como membro, nós devemos participar regularmente da ceia do Senhor. É um momento de comunhão, é um momento de alegria, é um momento de trazer à memória toda a obra de Cristo em nossas vidas. Também, como responsabilidade nossa, é ouvir a palavra de Deus e obedecer-lhe. Então, estar presente nos cultos, estar presente nas programações, ouvir a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Não apenas ouvir, mas obedecer a palavra do nosso Deus. Devem ter comunhão juntos regularmente, visando a edificação mútua. Então, é extremamente necessário que, depois de participarmos do nosso culto, exista, de fato, comunhão. Isso visa o nosso crescimento, isso visa a nossa edificação. Devem amar a Deus uns aos outros e aqueles que não fazem parte de sua comunhão. Então, isso é ensinado pelas Escrituras, né? Não tem nenhum sentido eu ser membro da Igreja Batista do Gereissati 1 se eu digo que eu não amo a Deus. Se eu, de fato, não vivo de maneira que prove e que mostre que eu amo a Deus. Então, eu preciso amar a Deus. Amar a Deus, amar os irmãos, e amar, inclusive, os irmãos que estão em outras congregações e que sequer conhecemos. Devem evidenciar o fruto do Espírito. Então, aquele que, de fato, creu no Senhor Jesus, significa que ele se arrependeu dos seus pecados. Ele não vai se tornar santo e não vai deixar de pecar. Ele vai lutar contra o pecado. Ele vai lutar contra todo tipo de sorte que o afasta de Deus, para viver uma vida que glorifique a Deus. E isso nós vamos perceber através do fruto do Espírito, através dos frutos que Ele vai dar nessa nova maneira de viver e como está vivendo. E devem adorar a Deus em todas as suas atividades. Então, onde estiverem, devem viver uma vida que glorifica a Deus. Seja no lar, seja no trabalho, seja em comunidade como aqui, e seja por toda a vida. Então, onde estivermos, nós devemos viver como cristãos. Devemos obedecer a palavra de Deus e viver, de fato, como cristãos. Nós já tivemos aqui no nosso meio uma pessoa que nos visitava e se apresentava como sendo da IBJ, mas ela tinha uma vida que não demonstrava ser alguém cristã. Então, ela foi convidada, ela pode participar normalmente das nossas programações, dos nossos cultos, mas ela foi convidada a não dizer que pertencem à nossa igreja, porque a vida dela depunha contra ela. Então, é muito importante nós olharmos isso, como nós estamos vivendo, e como isso traz glória ou não ao nosso Deus. Quero trazer também alguns propósitos da igreja. Então, como igreja, nós temos o propósito da pregação da palavra, da exposição da palavra do nosso Deus, e de adorar, de louvar o nosso Deus. Nós, como propósito de igreja também, nós buscamos a nossa edificação. E essa edificação, então, ela é através de um discipulado individual e de crescimento espiritual. O discipulado é muito importante, você caminhar com alguém para você se tornar cada vez mais parecidos com Cristo. Também, como propósito da igreja, nós cremos que a evangelização faz parte. Pregar as boas novas ao mundo caído. Pregar o Evangelho àqueles que carecem do Evangelho.
E também pregar o Evangelho para nós mesmos, porque nós precisamos do Evangelho todos os dias. Nós precisamos, mesmo como cristão, mesmo como aqueles resgatados, nós precisamos do Evangelho. O Evangelho tem que estar o tempo todo guardado no nosso coração. Nós precisamos o tempo todo estar ouvindo o Evangelho, estar lendo o Evangelho, estar ouvindo Deus falar conosco. Pensando em missões aqui, no aspecto de fazer o nome de Deus conhecido em todas as partes da terra, como propósito também o serviço cristão, né? Nós fomos chamados, nós somos resgatados e cabe a nós, então, servirmos a igreja, servirmos aos irmãos, principalmente servirmos ao nosso Deus. Em tudo que nós fizermos, nós devemos, então, visar a glória do nosso Deus. Agora, pensando em disciplina bíblica, especificamente, quero convidar você a abrir as suas Bíblias. O texto está no slide, mas eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia. Mateus 18, nós vamos ler do verso 15 ao verso 20. Esse é um dos textos que eu chamo de um padrão definidor. Mateus, capítulo 18, do verso 15 a 20. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E o segundo texto que eu quero que os irmãos abram, ele está em 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, capítulo 5. Versos 1 a 6. Então diz assim a palavra de Deus: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E, contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Então, pensando nos textos, quais seriam as razões para uma disciplina bíblica? Eu vou citar alguns, é claro que a gente pode encontrar outros, né? O primeiro, como nós vimos aí em 1 Coríntios capítulo 5, seria a imoralidade. Qualquer tipo de imoralidade, qualquer pecado que seja tratado de imoralidade, ele é motivo, então, para uma disciplina bíblica. Então, for pensar aí, prostituição, adultério, fornicação, pensar nas nossas redes sociais, aí, né, olhar na internet e ficar olhando o que não se deve, ficar pesquisando o que não se deve, ficar se assistindo o que não se deve, tudo isso envolve imoralidade. Então, imoralidade ela é uma das razões da disciplina bíblica. O segundo ponto, então, que nós podemos levar em consideração, 1 Timóteo 6, do 1 a 5, vai dizer sobre isso, é sobre o falso ensino. Então, se eu estiver ensinando algo que é contrário às Sagradas Escrituras, seja no púlpito ou seja no meu viver, nos meus relacionamentos, isso é motivo, então, de disciplina bíblica. Conduta desordenada, então, aquele
irmão que não pensa, que vive de uma forma totalmente desordenada, que vive totalmente distante da palavra de Deus, isso também deve ser motivo de disciplina bíblica. Divisões contrárias à doutrina, então discussões que não edificam, discussões que não são centradas na palavra do Senhor, também são razões da disciplina bíblica. E, por último, uma atitude arrogante em relação ao pecado, qualquer tipo de pecado. Eu creio que qualquer prática do pecado, qualquer pecado que nós praticamos e que nós estejamos vivendo na prática do pecado, é diferente porque Gálatas 6, por exemplo, ela vai falar daquele irmão que ele está numa caminhada de crescimento e ele acaba escorregando, né? No capítulo 6 vai falar disso, ele acaba escorregando e caindo. Diferente dele, há aqueles que vivem na prática do pecado. Então, a prática do pecado é algo normal na vida deles, é constante e frequente. Então, isso é passível da disciplina bíblica. Então, quando nós vamos pensar em disciplina bíblica, nós devemos ter algumas maneiras em mente, né? Primeiro, quando nós vamos tratar com alguém, nós devemos sempre tratar em humildade e brandura. Então, não é para se tratar com alguém gritando, xingando, que aí você está cometendo outros pecados. Tratar com o irmão de forma irada, também você está pecando e você não vai resolver o problema. Nós devemos nos lembrar que, às vezes, nos achamos super crentes, porque, imagina, aquele irmão caiu nesse pecado. Esse pecado aqui, que é isso, né? Mas nós precisamos ter sempre um espírito de humildade. Aquele irmão caiu naquele pecado. Aquele pecado é um problema para aquele irmão. Então, devemos tratar com amor e com todo cuidado. Nós podemos não cair naquele pecado, mas talvez nós tenhamos pecados que são problemas para nós e nós possamos também cair. E aquele irmão pode considerar o mesmo, se for o caso. O que para alguns é dificuldade, para outros pode não ser. Mas todos nós somos tentados e todos nós devemos estar vigilantes e cuidando para que não caia. Paulo diz no texto, né, que nós devemos estar atentos, devemos cuidar dos irmãos de tal maneira e estarmos atentos para não cairmos. O segundo ponto, então, é ter uma atitude de compromisso com a palavra de Deus e tratar, então, o pecado como pecado. Olhar para o pecado não tendo nenhum envolvimento com ele e nenhum cuidado com ele, ele é um pecado. E você deve ter compromisso com a palavra de Deus. Então, o pecado é um pecado e ele deve ser tratado como tal. O terceiro ponto é o amor pelo irmão que está vivendo em pecado ou que tem problema com aquele pecado. Note, não é ter compaixão pelo pecado, ou achar normal o pecado, ou achar que o pecado faz parte. Não, é você amar o irmão. E amar o irmão, então, você vai amar de tal forma que você vai, então, exortar, admoestar e caminhar junto com ele. Você não concorda com o que ele está vivendo, você não concorda com ele com a prática do pecado, mas você o ama, e porque você o ama, você vai cuidar dele. Então, a tua atitude para com ele deve ser sempre uma atitude de amor. E nós devemos ter sempre uma atitude de perdão. Então, aqueles irmãos que estavam vivendo em prática do pecado, ou que caíram em pecado, se eles de fato se arrependem, e se eles de fato pedem perdão, a nossa atitude deve ser de perdoar. Nós devemos sempre perdoar os nossos irmãos. Pedro, na sequência do texto de Mateus, Pedro vai perguntar quantas vezes nós devemos perdoar. E o Senhor Jesus diz que nós devemos perdoar sempre. Então, qual é o objetivo ou porquê que nós pensamos em disciplina bíblica, né? Primeiro, nós entendemos que é uma obediência à palavra de Deus. Deus nos deixa claro que nós devemos praticá-la, que nós devemos observá-la. Segundo, nós devemos, então, remover a corrupção do pecado. Se eu, de fato, amo o irmão e o irmão está vivendo em pecado, eu vou tratar com ele para que ele abandone o pecado, para que ele se afaste do pecado, para que ele se distancie do pecado. O terceiro objetivo, então, é um refreamento dos outros. Imaginem que eu esteja vivendo em pecado, esse pecado é público, está todo mundo sabendo esse pecado que eu tenho vivido,
e, ao mesmo tempo, não é feito nada comigo. Não se toma nenhuma atitude com relação ao meu pecado e à minha vida. Isso vai fazer com que outras pessoas, outros irmãos fracos na fé, possam ter a mesma consideração. Bom, se aquele irmão, o irmão Vladimir, não tem nenhuma sanção, se a igreja não faz nada, eu também posso, nesse meu pecado aqui de estimação, viver em pecado sem nenhum problema. O outro ponto, quando nós tratamos em disciplina bíblica, o objetivo é a restauração do irmão que está em pecado. Então, o que nós queremos na disciplina não é expulsar o irmão, não é tirar o irmão da nossa convivência ou tirar o irmão da nossa igreja, porque ele é um problema ou por qualquer coisa do tipo. Não. O objetivo da disciplina bíblica, então, é a restauração desse irmão. É que esse irmão se arrependa da prática do pecado e mude. Então, ele está vivendo no pecado, ele se arrepende e agora ele vai viver para a glória do Senhor. Um outro objetivo, então, é proteger a pureza da igreja e a honra de Cristo. Qual é o nosso testemunho se lá fora todo mundo nos vê como pecadores, como pecados públicos, e professamos que estamos vivendo lá? Eu sou da Igreja Batista 1, lá no Jereissati 1, eu vivo lá, eu estou sempre congregando lá. Tudo que eu faço depõe contra o que eu falo. Então, a disciplina bíblica visa isso, visa proteger a pureza da igreja, visa retirar aquilo que é mal do meio, para que aquilo não cresça, e proteger a honra de Cristo. Nós devemos também ser tardios para julgar. É um pouco daquilo que eu falei, né? Às vezes é muito fácil a gente já sair julgando as pessoas, julgando os irmãos, mas nós devemos ser tardios nisso. E um outro ponto muito importante que eu quero colocar para os irmãos é assim: o que é pecado? Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. Então, se a Bíblia diz que é pecado e ponto final. Eu não posso chegar aqui e dizer assim, o pastor Sandro ele está em pecado. Ele está usando uma blusa ali de uma cor que eu não gosto. Isso não é pecado. Ele usa a blusa que ele quiser, a cor que ele quiser, como ele quiser. Então, nós precisamos tomar cuidado em relação a isso, né? Não é usar o achômetro. Eu acho que isso é pecado. Não. Se eu entendo que é pecado, é pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus ela é clara. Mentira é pecado. Então, vamos tratar o pecado da mentira. Vamos usar os textos que falam sobre esse pecado. Então, pensando sobre isso, vamos olhar agora como que de forma prática, então, é o nosso costume aqui na nossa igreja, quando se trata de disciplina bíblica. Então, o primeiro passo, Mateus 18:15, a gente já leu, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Então, o primeiro passo que nós devemos é o seguinte: nós devemos ter em mente que Deus escolheu você para tratar daquele pecado. Então, se Deus escolheu você, quem vai tratar do pecado do irmão é você. Você que vai, a você que Deus revelou aquele pecado e é você que vai tratar. Vou usar um exemplo aqui, vou usar a minha pessoa como exemplo, né? Digamos que eu esteja cometendo adultério, né? Aí eu tô lá, vou em algum motel da vida aí, e o João vai numa reunião de trabalho, deixa o carro no estacionamento, e ele está andando na calçada, e eu estou saindo do motel lá com uma outra mulher que não é a Elaine. Aí Deus revelou para o João, e o João vai tratar comigo. O João foi encarregado de tratar desse pecado comigo. Cabe a ele, Deus revelou a ele, e cabe a ele tratar comigo. Todos nós temos todas as orientações que nós precisamos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus nos dá toda a direção. Todos nós temos livre acesso ao Pai. Todos nós temos livre acesso ao Filho e todos nós temos livre acesso ao Espírito. Então, qualquer cristão tem condições de tratar do pecado de outro irmão. Então, se Deus revelou para você o pecado, você vai tratar do pecado. Então, o João vai chegar e vai conversar comigo. E vai me mostrar lá que adultério é pecado. E que eu estou vivendo uma prática de pecado. Nesse momento, se eu me arrepender, o passo termina aí. Então, o primeiro passo, eu
conversando com o João, eu percebo o quanto eu pequei e o quanto eu ofendi a Deus, e aí eu me arrependo e mudo de vida. O João, então, encerra o primeiro passo, e aí o João vai caminhar comigo e vai me acompanhar. Nesse exemplo que eu estou dando, de adultério, envolve a Elaine. Então, nesse exemplo, eu recomendo e creio que nós devemos confessar esse pecado para o nosso cônjuge. Então, o João deveria me aconselhar a conversar com a Elaine e a confessar o pecado para ela e pedir perdão para ela também. Peço perdão a Deus, primeiramente, e peço perdão a ela, porque eu a ofendi. Nesse passo, não há necessidade de trazer para a igreja e de trazer de conhecimento de outros irmãos. Deus revelou ao João, o João tratou, houve arrependimento, o João acompanhou e percebeu que, de fato, houve arrependimento, então o processo se encerra. Aí nós vamos para o segundo passo, Mateus 18:16. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Digamos, então, nesse exemplo que eu dei, o João vai lá, me chama e conversa comigo e me mostra o meu pecado, mostra que adultério é pecado, mostra tudo que a palavra de Deus diz, mas não, João, eu não concordo com isso, eu tenho meus motivos, e começo a enumerar motivos do meu coração lá, as concupiscências dos meus olhos, as concupiscências do meu coração, e estou duro em relação a isso e não me arrependo. O João vai insistir e eu não me arrependo. Aí o Senhor Jesus recomenda, então, que o João deve procurar 2 ou 3 testemunhas e, junto ele, com essas 2 ou 3 testemunhas, vão conversar comigo. Pastor, uma dúvida. Se esse pecado for público, ainda assim não deve ser trazido à igreja? Se o pecado for público, ele é público. Aí ele já vem direto para a igreja no terceiro passo. Aí, então, seguindo o exemplo aí, o João vai chamar 2 ou 3 testemunhas. A orientação sempre que, quando você for chamar testemunhas para tratar do pecado de um irmão, procure trazer sempre pessoas maduras na fé. Pessoas que você possa olhar e que eles sejam cristãos que, de fato, vivem de acordo com a palavra e que vivem de acordo com o evangelho. Aqueles cristãos que são modelos na igreja. Não necessariamente precisa ser o pastor ou o diácono. Se você preferir, dependendo do tipo do pecado, ou dependendo de quem for o irmão, ou como for o irmão, você chama o pastor e chama... mas a ideia é que na igreja a gente tenha sempre irmãos maduros que tenham condições de ajudar nesse processo. Então, no exemplo, João chamaria lá 2 ou 3 testemunhas, 2 ou 3 irmãos, e iria conversar comigo. Então, esses 2 irmãos, eles teriam testemunhas. O João vai... já dou a oportunidade. O João vai conversar comigo, vai expor o pecado junto com esses irmãos, e esses irmãos, então, o João e esses irmãos vão admoestar, me mostrando que eu estou vivendo em pecado, que eu estou na prática do pecado e que eu devo me arrepender. Jales? Ainda sobre essa questão do pecado público, quando está um grupo de irmãos reunidos e um irmão comete o pecado, nesse caso, já traz para toda a igreja também ou faz como um segundo passo entre aquele grupo mesmo? Eu creio que o processo se você está num grupo e houve o pecado ali naquele grupo, o grupo é que tem conhecimento, não é a igreja toda que tem conhecimento. Então, esse grupo vai tratar do irmão. Então, ali no momento, você vai admoestar, vai exortar o irmão, e ali no momento o irmão pode, inclusive, se arrepender do pecado e mudar, e aí não tem necessidade de seguir os outros passos. Mais alguém? Alguma pergunta? O Silas também quer perguntar lá, Felipe. É só para ficar mais claro mesmo. Tipo assim, a outra situação, do adultério, né? Essa questão de ser público ou não. É tipo assim, público ao olhar da igreja ou tipo assim, qualquer pessoa? Porque, por exemplo, o adultério, no caso do exemplo, né, você saiu fora, tipo assim, pessoas que não eram crentes poderiam te ver e tudo mais. Como seria o caso? Assim, mesmo que só um irmão tiver visto isso, né? Okay. Quando eu falo em algo público, eu estou me referindo assim, a algo que toda a igreja sabe. Então, é algo que
Toda a igreja sabe que eu sou um cara adúltero. Toda a igreja sabe, toda a igreja já tomou conhecimento, toda a igreja já tem essa informação. Talvez porque eu, inclusive, passei com outra mulher na frente da igreja aqui, num momento de culto, e todo mundo viu. Então, é algo público. Não é público, por exemplo, quando eu dei o exemplo, não é o fato de eu ter saído do ambiente da igreja, mas é o fato de só o João ter sido quem visualizou o meu pecado. Então, ele não é um pecado público, não é um pecado que toda a igreja tem conhecimento, né? Pegar um outro exemplo aqui, por exemplo, nós estamos aqui reunidos como igreja para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, aí eu fico lá, pego a Elaine, começo a gritar com ela, começo totalmente irado com ela, começo a tratá-la mal, quero bater nela, mas o Magno vai proteger ela. E aí, quer dizer, é um pecado público. Todo mundo que estava na igreja viu, não tem por que você considerar um primeiro passo, ele já vai direto para o terceiro passo, ok? Silas, já esclareceu, ok? Pastor? Oi, Alex. Só um complemento. Mesmo em pecados, nesse primeiro passo, se a pessoa que pecou for alguém que está à frente de algum trabalho na igreja, o que vai ser comunicado é um afastamento temporário, mas não revelar o tipo de pecado. Isso é importante para a gente acompanhar se de fato aquele pecado foi realmente tratado ou não, e se houve de fato um arrependimento genuíno. Porque, imagina, você citou o seu exemplo, e aí você se arrependeu, só aquela pessoa sabe, mas era um caso de adultério. E aí você continua sendo pastor, né? Não, Vamos só reforçar esse ponto. Não, obrigado, Alex. É isso mesmo que o Alex colocou aí. Na verdade, eu estava me colocando aqui não como pastor, mas como um cristão normal. Mas no caso, você tem razão, é isso mesmo. No caso, um líder de departamento, um professor da escola bíblica, sim. alguém que louva o Senhor na igreja. Sim, é isso mesmo. Então, quem exerce função, o que o Alex deixa claro, e eu concordo com o Alex, é quem exerce função na igreja, mesmo que seja o primeiro passo, a primeira atitude dele é pedir afastamento da igreja para ele ser cuidado. Quem está aí, eu vi que passou o microfone, mas alguém quer fazer pergunta? O Gabriel, pode pedir. Só para deixar claro essa questão. Por exemplo, eu sou uma pessoa que entrei na igreja agora, então não tenho tanta sabedoria bíblica assim, e eu encontro um irmão pecando em determinada coisa. Por exemplo, em pecados que são senso comum. Aquilo ali é pecado, tipo, sei lá, uma mentira grande, um adultério, pornografia, enfim, esse tipo de pecado. Se eu não souber tratar daquilo, eu posso buscar a ajuda de pastores antes para ele me aconselhar, para eu passar para ele, ou eu, como uma pessoa que é leiga no assunto, eu devo passar diretamente para o pastor para ele tratar do irmão? Eu entendo assim, a pessoa quando ela não se sente segura, eu creio que todo cristão ele tem condições de tratar, né? Mas digamos, você e o seu pai, você pegou seu pai num pecado, e aí como é que você vai tratar com o seu pai, por questão de respeito e tudo mais. Eu creio que é sábio, inclusive, você pedir a orientação e talvez até pedir o acompanhamento de um irmão mais maduro. Mas você sempre vai estar à frente no processo. Então, você vai, por exemplo, assim, vamos usar o exemplo do seu pai. Você quer tratar um pecado que você viu do seu pai e não sabe como. Aí você me convida e eu vou junto contigo lá. Quem vai tratar do pecado com o seu pai é você. Não sou eu que vou dizer tudo o que aconteceu. Vai ser você que vai expor tudo e você que vai tratar com o seu pai. E eu vou te ajudar nesse processo. Às vezes, alguém que é recém-convertido pode estar presenciando isso e ter dificuldade em como conduzir essa disciplina. Mas alguém? Não? Ok. Então, aqui nesse segundo passo, você reuniu lá os irmãos mais maduros e foi lá e admoestou o irmão. Aí o irmão, ele se arrependeu. Então, ele se arrependeu, ele pediu perdão e ele, de fato, entendeu que ele estava ofendendo a Deus, que ele estava ofendendo a Deus e vivendo contra a prática e a doutrina cristã. Então, se houve arrependimento, o processo se encerra aqui. Aí, esse irmão, ele é acompanhado, né, pegar o meu exemplo que eu estava dando aqui, o João chamou mais 2 pessoas aí, ele chamou o Alex e o pastor Clesiano, então o João, o Alex e o pastor Clesiano vão me acompanhar para saber, de fato, se eu me arrependi e se eu estou me distanciando do pecado ou não. No terceiro passo,
Mateus 18, 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Aqui é que entra a questão do pecado público, então. Até agora, quem está sabendo do meu pecado, no exemplo que eu estou dando, é o João, o Alex e o pastor Clesiano. Eles é que têm conhecimento do meu pecado. Eu não me arrependi. Eles insistiram, eles demoraram um tempo ali comigo, eles caminharam comigo e eu não me arrependi. Eu continuo, não, vocês não precisam nem insistir, que eu não entendo que é pecado, eu não quero, eu tenho meus motivos e eu quero continuar na vida do pecado. Então, nesse momento, o João vai pegar numa assembleia aqui na igreja, ele vai chegar na assembleia e ele vai comunicar. Irmãos, é assim, ele vai explicar todos os fatos que aconteceram, ele vai explicar que ele chamou o diácono Alex e o pastor Clesiano, e que eles foram lá e que eles conversaram comigo, e eu não me arrependi. E agora, ele está trazendo, então, esse pecado a público, trazendo esse pecado para toda a igreja, para que toda a igreja tenha a oportunidade de admoestar o Vladimir. Então, a ideia é esse terceiro passo, né? Aqui, nesse terceiro passo, pode ser que eu me arrependa. Então, pode ser que eu entenda que eu estou em pecado, que eu estou vivendo de uma forma que desagrada a Deus, de uma forma que ofende a Deus, e eu posso me arrepender e dizer, eu, depois de tudo isso, o Espírito tocou meu coração, eu entendi que estou vivendo em pecado, peço perdão à igreja, peço perdão a todo mundo, e aí, de novo, a igreja toda vai me acompanhar para ver se, de fato, eu demonstro frutos de arrependimento, né? No entanto, pode ser que não ocorra arrependimento. Pode ser que, mesmo com toda a igreja indo admoestar, eu não me arrependa. E aí, nesse caso, a recomendação eu sou membro da igreja, eu faço parte do corpo de Cristo, da IBJ, aqui com vocês, e aí o passo, então, é a exclusão da membresia. É a minha retirada como membro da igreja aqui no Gereissati 1. A orientação, então, é para tratar como gentil e publicano. Aqui há uma grande questão, né? Não é para me tratar como inimigo, né, a tal ponto de não querer conversar comigo e não querer falar comigo, mas não é para, poxa, o Vladimir era um cara tão legal, eu gosto tanto do Vladimir, eu vou continuar indo lá na casa dele, eu vou continuar vivendo com ele como alguém, como se nada tivesse acontecido. Não, aconteceu. O Vladimir vive em pecado, o Vladimir está na prática do pecado, e ele deve ser, então, excluído. O objetivo da exclusão, um deles, é fazer com que o irmão perceba a importância da igreja. Que o irmão chore, então, no meu caso aqui, imagina perder todos vocês como meus irmãos e como meus amigos. Os meus melhores amigos estão aqui dentro da igreja. Eu não vou mais ter acesso a esses amigos, à amizade desses meus amigos. Quando esses meus amigos me encontrarem, eles vão pregar o evangelho para mim. Eles vão dizer assim, arrependa-se, porque está perto o fim, porque está próximo o juízo, arrependa-se enquanto há tempo. O que eles vão falar comigo é uma mensagem anunciando o evangelho, para que o evangelho, então, quebrante o meu coração. Eles não vão mais estar caminhando comigo, se alegrando comigo, chorando comigo. Então, uma das coisas que a disciplina bíblica visa é que, com essa exclusão, essa dor e esse sofrimento pelo afastamento da igreja também seja uma maneira de me levar ao arrependimento. E 1 Coríntios 5, Paulo deixa claro, né, no texto que nós lemos lá, que o corpo vai ser entregue para Satanás destruir. Então, nós entendemos que, quando eu estou na esfera da igreja, né, quando eu faço parte da membresia da igreja, há uma proteção especial de Deus sobre cada um de nós, cada um que faz parte dessa igreja. E a partir do momento, então, que eu sou, por conta dos meus pecados, excluído dessa esfera de proteção, o meu corpo ele é dado para Satanás, para que Satanás destrua o meu corpo. É claro que aqui eu não estou falando, e o texto também não está falando de salvação. O cristão, quando é salvo, ele é salvo. Então, ele pode, sim, por algum motivo, cair em pecado,
e ficar tão duro e não se arrepender e acabar morrendo, né? Porque quando a gente vai ver lá em 1 Coríntios, na instrução da ceia, nós vemos lá que muitos irmãos, pela prática do pecado, né? Pela prática de como viviam, eles morreram. Então, pode ser que Deus traga julgamento e eu morra, porque eu continuo na prática do pecado, mas isso não se refere à salvação. Ok, aí com relação aos passos, alguma dúvida? Alguma pergunta? Gabriel? Em relação aos passos, pode acontecer de, por exemplo, eu ver um irmão em pecado, ou então eu estar em um grupo e o irmão pecar, e o irmão simplesmente sumir. Ele não querer conversa, ele não querer falar com você, e simplesmente não querer mais frequentar a igreja, ou então, pela vergonha que ele passou, ele não querer se comunicar mais com nenhum membro da igreja porque aconteceu aquilo, né? E o que a igreja, como vocês, liderança, ou como a gente que viu, deve fazer mediante a isso? A gente deve comunicar para ser excluído logo? Eu vou pegar o exemplo que eu dei aqui, o meu exemplo do adultério, né? Então, eu estou colocando numa situação em que eu estou ouvindo o João e eu estou ouvindo os irmãos, né? Isso é raro acontecer, né? Eu estou duro pelo pecado. Eu não vou querer ser confrontado. Eu não vou querer ser admoestado. Eu não vou querer ficar alguém vindo aqui e me dizer, ei, tu está em pecado, Deus vai te julgar, Deus vai te condenar. Obrigado, irmão. Então, o que normalmente acontece com um irmão que está vivendo no pecado, quando ele é acusado, é ele se retrair e ele sumir. Isso é uma prática quase que normal. É difícil você ter irmãos que vão, não, eu continuo cultuando normal a Deus aqui, o João me admoestou lá do meu pecado de adultério, mas eu venho aqui no culto, vivo como se nada tivesse acontecendo, o João vem, fala comigo de boa assim, me confronta. Isso raramente acontece. A gente já teve casos aqui na igreja, né? A primeira tendência é se afastar. Por quê? Porque isso é muito importante. Quando nós vivemos na prática do pecado, significa que nós caímos primeiro no privado. Então, eu caí primeiro nas minhas disciplinas espirituais. Eu caí primeiro na minha leitura bíblica, na minha meditação, no meu tempo de oração, na minha obediência à palavra. Eu me distanciei de Deus, eu fui me afastando de Deus, e eu fui considerando o pecado como normal. Então, eu deixei de amar a palavra de Deus, eu deixei de amar todo o relacionamento que eu tenho com Deus e passei a tender para o outro extremo. Passei a simpatizar com o pecado, passei a achar o pecado normal. Eu começo a deixar de cultuar, eu começo a não vir numa quarta-feira, começo a não vir no domingo, começo a pular vários domingos. Então, eu já perdi no meu relacionamento privado com Deus. E aí, isso vai para o público. E aí, isso me leva aos pecados, achar o pecado normal, achar que eu tenho que ser feliz, achar que eu tenho que satisfazer todas as minhas concupiscências. Então, nesse caso que você está citando, você vai insistir com o irmão durante um tempo. Vamos colocar aí um mês. Durante um mês, você vai tentar conversar com o irmão e vai tentar demonstrar ele. Você não teve sucesso nisso. Você vai chamar mais 2 irmãos da mesma forma, e você e os 2 irmãos vão tentar conversar com ele. Vão lá no trabalho dele, batem na porta do trabalho dele, vão lá na casa dele, tentam falar com ele. Você vai tentar de várias formas. A ideia é, nós amamos o irmão. Nós amamos ele de tal forma que nos preocupamos com ele e que nós queremos que ele seja restaurado. Então, você vai lá e você insiste. Esse irmão não atendeu vocês, não quis falar com vocês, e vocês não conseguiram, e ele não continua sem vir na igreja. Aí, o terceiro passo é comunicar a toda a igreja, da mesma forma. Aí, no terceiro passo, de novo, usando esse exemplo aí do irmão que sumiu, toda a igreja, a ideia é que todos os irmãos tentem conversar com ele. A ideia é que todos nós, como igreja, nós vamos procurar esse irmão, então, e vamos tentar demonstrar e confrontar ele. Bem, durante um mês nós não conseguimos, não tivemos sucesso, aí parte-se para a exclusão dele da igreja, porque nenhum dos passos foi possível
e ele não se tornou, não teve acesso. Eu entendo que com essa atitude dele, de não querer conversar, ele está demonstrando que ele não está arrependido. Então, não houve arrependimento, não houve contrição do coração dele. Mais alguma pergunta? Pastor, só um complemento. É a questão da comunhão, né? O Senhor, Ele nos coloca algumas obrigações, inclusive essa questão da comunhão e da disciplina. Então, já ocorre casos, por exemplo, se algum irmão vê outro em pecado, a pessoa diz, não vou exortar porque eu não tenho muita comunhão, eu não tenho muita intimidade com esse irmão. E aí deixa de cumprir uma ordem dada pelo Senhor por descumprimento a outra ordem que foi dada anteriormente, né? Então, é importante ver esse processo da comunhão, principalmente quando a igreja está crescendo, e a pessoa deixa de fazer o passo da disciplina porque não tem intimidade. Aí faz o quê? Compartilha com outra pessoa para que tome uma iniciativa e geralmente, ou então pode dar a entender que aquilo é até uma fofoca e um pecado também. O que o Alex colocou é muito importante. Quando a gente fala no terceiro passo, por exemplo, nós estamos falando que toda a igreja deve admoestar o irmão que está insubmisso. E quando nós falamos toda a igreja, são todos mesmo. Todos os membros da igreja devem fazê-lo. Não é uma função pastoral apenas, não é uma função diaconal. Todos os membros da igreja, o que se espera, então, nesse processo, é que todos os membros da igreja tentem conversar, admoestar o irmão. Nós já tivemos casos aqui na nossa igreja em que, nesse terceiro passo, a gente estava já discutindo a exclusão do irmão, e foi perguntado na igreja quantos irmãos tinham, de fato, visitado, conversado, admoestado aquele irmão insubmisso. E de toda a igreja, 2 irmãos apenas tinham visitado ele. Então, aí, suspende seu processo de exclusão e exorta a igreja, igreja, vocês estão pecando. É a obrigação de cada um de vocês procurar o irmão e admoestar o irmão. E aí, então, foi dado mais um mês para que a igreja, então, procurasse o irmão e admoestasse o irmão. O Magno quer fazer uma pergunta, Magno? Está só segurando o microfone. Então, alguns irmãos visitaram ele, o irmão não se arrependeu e ele foi excluído. Nesse caso, nesse exemplo que a gente tem. Alain. Pastor, o senhor consegue explicar um pouco melhor para a gente o que é tratar como pagão? Aqui eu abri aqui outra versão da Bíblia e fala tratar como um pagão ou como um cobrador de impostos, né? A ideia é você tratar ele como quem não creu no Evangelho. Então, a ideia de você tratar ele como pagão é tratar como gentil. O que nós éramos antes? Nós não éramos povo de Deus. Nós não pertencíamos a Deus. O Evangelho nos salvou, o Evangelho nos resgatou e nós fazemos parte agora do povo de Deus. A partir do momento que, quando ele diz ali, né, tratar como pagão ou tratar como gentil, nós estamos considerando esse irmão, então, como quem não pode não ter crido no Evangelho, e ele vai, o que a gente faz com um pagão, o que a gente faz com um gentil? Anuncia as boas novas. É porque eu queria ver, assim, em qual momento da história da igreja houve essa interpretação de exclusão da igreja, já que nesse tempo aqui ainda não tinha igreja, a igreja ainda ia se formar. Em qual momento esse tratar como pagão significa excluir da igreja? Pensando assim, você tem um hall de membros e você tem uma membresia formada. E quando você tem uma membresia formada, você tem os nomes daquelas pessoas elencadas nessa igreja e nessa membresia, certo? Então, a pessoa está em pecado e aí você olha para a vida dela e você tem dúvidas, inclusive, se ela de fato é cristã ou não. Aí você vai excluir ela da igreja, do convívio da igreja. E aí não vai ser mais considerado como membro. Eu entendo que a própria posição de Paulo ali em 1 Coríntios 5, que a gente leu, né, é um momento definidor. Ali o que Paulo exorta a igreja a fazer é excluir o irmão do convívio da igreja. Então, Paulo deixa claro, vocês devem tirar esse irmão do convívio de vocês. Ele não deve mais estar no meio de vocês. Ele não deve mais pertencer à igreja de vocês, porque ele não se arrependeu, porque ele está praticando imoralidade.
Então, eu entendo que desde o princípio da igreja, desde o início da igreja. Claro que o livro, a palavra de Deus, não nos mostra outros exemplos em relação a isso, né? Mas eu creio que ali é um sinalizador que, a partir daí, então, ele é o pecador impenitente, né? Ele é excluído da membresia e tratado como gentil e publicano, ou como pagão e cobrador de impostos, no sentido de que ele precisa ouvir o evangelho. Então, o que você vai anunciar com ele não é comunhão de irmão, comunhão de amigo, mas o que você vai anunciar para ele é o evangelho. Quem deve praticar, então... Opa, irmã? Pastor, e no caso de o arrependimento vir depois da exclusão, para que ele retorne à igreja, qual é o procedimento que é feito, assim, depois de ele ser desconsiderado membro, né? Ok, boa pergunta. Nós também tivemos um caso assim, o irmão foi excluído da igreja e 2 anos depois ele se arrependeu do pecado, ele de fato foi confrontado pelo Espírito e ele veio à igreja e ele confessou à igreja o pecado, pediu perdão à igreja, disse que realmente ele estava, inclusive ele foi um dos que não receberam ninguém, não aceitaram ninguém. Na ocasião, acho que foi só eu e o pastor Eclesiano, só nós dois conseguimos conversar com ele, porque ele não aceitou conversar com mais ninguém. Mas ele veio à igreja, ele pediu perdão, só que ele estava em outra igreja. E aí ele já não voltou para a nossa comunhão aqui, como membro da igreja, né? Nós temos um outro exemplo também de uma irmã que estava no nosso meio e que ela retornou para o nosso meio, ela está aqui, e ela foi... ela pediu perdão à igreja também, em assembleia, pediu perdão aos irmãos. Ela caminhou durante um tempo e ela retornou à membresia da igreja, ela retornou à comunhão. Então, é um processo normal de praticar o perdão. Silas? Não, só queria retificar sobre a dúvida do Alan, né? É que o pastor falou sobre o texto de 1 Coríntios, aí o texto que ele leu, que é de Mateus 18, né? Na versão que ele leu, é NVT, e a NVT também em 1 Coríntios, ela fica bem clara assim, para a gente poder ler aqui, né? Então, no caso, no versículo 2, lá na parte B, Paulo vai dizer, deveriam se lamentar e excluir da sua comunhão. E aí, no restante do texto, ele vai dizer que ele vai estar junto com a igreja em espírito, e também Jesus Cristo estaria ali também em espírito, participando desse momento de exclusão do irmão no meio da comunhão. Então, no momento da história da igreja, é só ler esse texto aqui e ver que essa prática já era, vamos dizer assim, já era feita já no primeiro século. Aqui em 1 Coríntios, Paulo já dá essa sentença: exclui o irmão, porque eu vou estar junto com vocês em espírito e Jesus Cristo também vai estar no meio de vocês. Ok. Então, quem deve praticar? Todo cristão deve praticar. Todo o membro da igreja, ele deve praticar. Lembrando que ele tem sempre o Espírito Santo, né? E o Espírito tem. Eu coloquei alguns exemplos, né? Por exemplo, namoro com descrente, adultério, fofoca, mentira. São pecados que afetam o relacionamento e que devem ser tratados. Diácono Alex? Pastor, só mais um reforço aí. Quando a igreja é omissa, isso é um grande risco até para a vida daquela pessoa. Então, lembrar isso, né? Esse é o fato de que lá na igreja de Corinto estava acontecendo que Deus estava tomando a disciplina no lugar da igreja. Então, muitos estavam doentes e muitos estavam morrendo. Então, quando a igreja deixa de disciplinar, Deus disciplina. Mas o pecado ele é tratado de uma forma ou outra. Então, sempre se colocar no lugar e dizer assim, os passos que Deus nos dá é muito mais leve do que aquilo que Deus faria no nosso lugar. Então, é um ato de amor, a disciplina. A ideia do que o Alex está colocando é assim, o João me pegou no meu pecado. O João me ama tanto, mas ele ama tanto a minha pessoa que ele quer me restaurar e ele quer que eu volte à comunhão. Mas, acima de tudo, ele não pode conviver com isso porque isso ofende a Deus. Então, se ele me ama de fato, ele vai tratar comigo. Porque se ele não me ama, ele vai demonstrar que ele não se importa comigo, que tanto faz, que inclusive vai colocar em xeque o relacionamento dele com Deus.
ele ama Deus e não cumpre o que Deus está determinando? Eu coloquei algumas dúvidas aí, mas eu já vi que algumas delas a gente já colocou, né? Não me sinto seguro como fazer, né? Teve outra dúvida também que uma vez já me perguntaram, eu convivo com um irmão de outra igreja, como que eu faço? Se você tem certeza que ele é cristão, você vai admoestar ele da mesma forma, mas aí tem que sempre olhar a questão da igreja, do convívio dele, né? A nossa igreja, nós temos um hall de membros e nós praticamos dessa forma. Muitas igrejas sequer têm membresia, sequer têm hall de membros, sequer tem quem faça parte da igreja. Então, tratar de disciplina bíblica numa igreja dessas não tem sentido nenhum. Aleph. Pastor, o senhor citou alguns exemplos aí que são passíveis de disciplina bíblica. E aí, pensando na membresia da igreja, né? Um exemplo hipotético. Digamos que a gente tem um membro que faz parte da igreja, está de acordo com a profissão de fé, enfim, e ele não dizima. Isso seria passível de disciplina bíblica? Agora tu foi no âmago, né? É algo que eu entendo assim, é um mandamento. Então, como um mandamento, eu acho que o irmão deveria ser admoestado e deveria ser chamado ao arrependimento. Não só um mandamento, mas é um motivo de gratidão, devolver ao Senhor com alegria o que o Senhor nos dá. Mas nós vamos tratar de dízimos em uma outra aula, outro professor vai tratar sobre isso com todos os irmãos, mas para mim sim, é motivo de disciplina. Aí também tive a questão assim, quantas vezes eu devo perdoar? Eu vou pegar o exemplo aqui que eu traí a Elaine, eu cometi adultério, eu vou lá e peço perdão para a Elaine. A Elaine deve me perdoar? Com certeza. É um mandamento do Senhor. Se ela vê em mim arrependimento, ela tem que me perdoar. Mas, eu vou continuar vivendo com ele, com meu marido? Vai continuar vivendo com ele, com o marido. Ela não perdoa? Nós devemos lembrar sempre o nosso padrão de perdão, né, que é o Senhor Jesus, né? Nós éramos inimigos dele, e ele nos perdoou. Então, ela tem que me perdoar. 1 ano depois, o Vladimir escorregou de novo, adulterou de novo, se arrependeu, pediu perdão para a Elaine. A Elaine deve perdoar? Deve perdoar. Ela deve perdoar, porque é um mandamento. Se de fato houve arrependimento, ela deve perdoar. Lembrar também, o que eu devo tratar? O que a Bíblia diz que é pecado. Então, é pecado, deve lá. E usar sempre o texto que faça referência àquilo como pecado. Também já falamos aí, pode ser alguém distante de você, né? E você ficar, não vou falar nada, o que o Alex falou, né? Não vou falar nada porque eu mal convivo com ele, então você não sabe o que é o amor. Então, pensando em disciplina bíblica para nós, é um mandamento, é uma ordem do Senhor, visa a purificação da igreja e visa o arrependimento do irmão e a restauração do irmão em pecado. Eu quero deixar claro que, em relação a tudo isso, eu entendo que seja no primeiro passo, seja no segundo passo, ou inclusive no terceiro passo, em qualquer um deles que houve arrependimento, eu sugiro, e eu creio que é o que nós devemos praticar, é o aconselhamento bíblico. Então, o João, nesse exemplo, ele me pegou no pecado, eu me arrependi, e ele vai me indicar um aconselhamento bíblico. Talvez o João não saiba como seguir as regras e as normas lá, como fazer um bom aconselhamento bíblico. Aí ele pode, então, indicar um irmão maduro para fazer isso. Nós, na igreja, nós temos um departamento de aconselhamento bíblico. Nós temos vários irmãos que ou estudaram ou estão estudando e são capazes de fazer o aconselhamento bíblico, de praticar o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico nada mais é do que um discipulado à profundidade. Então, é você mergulhar nas Escrituras, confrontando a maneira que você está vivendo. Então, aquele irmão deve ser convidado e exortado a participar de um aconselhamento bíblico. E eu queria dizer mais para os irmãos. Se tem algum irmão entre nós que tem problemas com um pecado,
você tem algum problema com algum pecado de estimação, né? Se carrega aquele pecado lá, não espere um irmão, Deus revelar o teu pecado para outro irmão, para você tratar ele. Trate já. Arrependa-se, procure ajuda, procure um irmão mais maduro. O pastor Clesiano é o líder do departamento de aconselhamento bíblico, você pode procurar ele. O pastor Sandro está estudando também, fazendo mestrado em aconselhamento bíblico, também pode ajudar. Podem me procurar também, que eu também tenho condições de ajudar. As irmãs, tem várias irmãs também que podem auxiliar. A irmã Elaine fez mestrado, a irmã Glai também fez um curso de aconselhamento, e várias irmãs também fizeram um curso de aconselhamento. Então, nós temos várias pessoas capacitadas por Deus, lembrando que essas pessoas, elas são só instrumentos a cargo do Senhor. O que, de fato, vai transformar a vida da pessoa é a palavra de Deus. Então, nós temos vários instrumentos aí nas mãos do Senhor, nas mãos do nosso Redentor, para usarmos. Alguma dúvida, alguma última pergunta sobre o assunto? Ou está tudo bem? Então, eu estou deixando aí para os irmãos, talvez aqui não seja tão visível, deixando alguns livros, algumas indicações de livros. Eu passei o slide lá na igreja, os irmãos podem olhar lá. Tem vários livros que tratam da doutrina da igreja, que tratam da igreja, e que os irmãos podem estar olhando, pesquisando e aprofundando mais sobre o assunto. Lembrando que é sempre importante nós, como cristãos, nós sermos como os bereanos. Então, tudo que nós ouvimos, tudo que nós aprendemos, nós vamos confrontar com a palavra de Deus. E se tem algum assunto que nos incomoda, se tem algum assunto que nós temos dúvidas, buscar na palavra de Deus. Nós temos aí livros de inúmeros assuntos, pensando em aconselhamento bíblico, muitos escritores escreveram em relação a diversos pecados e como tratá-los. Então, nós temos muitas ferramentas que nós podemos usar para nosso crescimento e para nossa edificação. Então, busque na palavra, viva de acordo com a palavra, e seja como os bereanos, sempre atentos à palavra do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esses textos que nos ensinam como devemos viver como cristãos, como devemos viver na tua igreja, a igreja que o Senhor comprou com o teu próprio sangue. Obrigado por isso, Senhor, e te peço que a tua palavra transforme os nossos corações, que ela habite ricamente nos nossos corações, e que sejamos praticantes da tua palavra. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém.